Eu já dobrei algumas folhas. O que eu fiz? Cortei as folhas no tamanho da minha capa, 14, um pouquinho menor, 14 centímetros por tamanho da folha 4, 21 centímetros. Aí na hora de dobrar, eu vou fazer o que? Ponta com ponta, firmo e venho suavemente de um lado para o outro com os dedos. Depois, então, eu marco com a dobradeira, tá? Tem que marcar bem com a dobradeira. Se não tem dobradeira, usa esse lado da tesoura, ó, também serve, pode ser. Ah, eu tenho uma lupa, pode ser também, né? Enfim, pode usar qualquer objeto que não deforme o papel. Nós vamos colocar essas folhas uma dentro da outra, tá? Quantas folhas? Eu usei 5 folhas. 5 folhas de papel reciclado. Reciclato. É um papel que ele tem essa cor assim, meio de areia, né? Bom, vou colocar uma folha dentro da outra. E depois que eu ajeitar bem essas folhas, eu tenho que refilar. Para costurar, nós vamos usar fio encerado. Isso aqui eu não sei que marca é, um fio encerado. Eu escolhi a cor lilás porque minha capinha é lilás, meu judori é lilás, enfim. A medida: 1, 2, 3 alturas da minha capa, tá? E aí, então, aqui eu corto e coloco na agulha. A Judy não é boba, já botando a agulha antes, porque... haha! Ah, eu tenho que dobrar a minha capinha também, certo? Ajustar as duas pontinhas ali. Ó, não pode ficar assim, tá? Não, tem que ficar bem retinho. Pode alinhar na base até, se prefere. Alinha na base, tá? E aí, então... Opa! Sambou ali na minha base. Segura com os dedinhos, tá? E com carinho faz esse movimento. Para depois usar a dobradeira, tá? E aí, então, marca bem certinho. Para fazer a costurinha, que isso aqui é a nossa capa, isso aqui é o nosso miolo, vai dentro da nossa capa. Ó. Viu? Tá vendo que ele ficou fora, ó? Então, eu vou refilar antes de costurar, porque se eu costurar agora, ele vai ficar mais difícil de refilar, corre o risco de entortar a minha capa. Então, como eu vou refilar esses papéis? Eu vou usar minha régua. Vou deixar ele bem alinhadinho. Vou colocar a régua bem retinha na minha folha, tá? E então, usar o estilete a 90 graus em relação à base, em relação ao papel. Eu vou virar devido à luz, que eu estou gravando esse vídeo à noite. Firmo a minha mão, firmo a minha mão esquerda, seguro com força a minha régua e
o estilete sem força nenhuma. Eu simplesmente passo sobre o papel com delicadeza, ó, vai saindo os pedacinhos, num ângulo de 90 graus. Isso é o mais importante, tá? Se fizer assim com o estilete, o papel vai sair torto. Ok, ó, tudo certinho. Vou testar dentro do meu caderninho. Haha, muito bem. Ficou lá dentro do meu caderninho. Bom, isso aqui vai fora. Porque é muito fininho. Mas nós precisamos um gabarito para a nossa costura sair bem retinha. Então, eu vou pegar um pedacinho de papel aqui e eu quero, olha só, o miolinho, ele é um pouquinho menor do que a capa. Ó, se a gente colocar aqui, ele é um pouquinho menor do que a capa, 1 milímetro, tá? Eu posso usar. Como que eu faço? Ah, bem simples, ó. Eu dobro no meio. Dobrei no meio. Aí eu pego um lápis. Pode ser um lápis ou uma caneta. Marco o meu meio, né? E eu quero fazer um furinho no meio entre esse... Isso aqui está assim, né? Nessa altura. Então, esse aqui é bem no meio, ó. É aqui no meio. Eu quero fazer um furinho no meio entre aqui e lá em cima. Outro furinho no meio entre o meio e aqui embaixo. O que que eu faço? Dobro de novo. Assim, fácil assim, tá? Dobro até o meio, tem a marquinha ali do lápis, e tá? Aqui eu tenho o meu molde, só que eu tenho que fazer o meio disso aqui, né? Então, ó, o meu furo, meu buraquinho, tem que ser no meio, bem no meio. Tá? Eu vou pegar uma basezinha aqui, agulhão, olha só, vou furar aqui. É um furinho de nada, né, pessoal? Não dá pra fazer furar, porque o agulhão, ele é fininho aqui e grosso aqui. E olha o tamanho da minha agulha é fininha, né? É pra passar esse cordão aqui, não é pra passar um novelo de lã dessa grossura. Então, vou furar bem no meio aqui. E aí, então, eu tenho o meu... Ah, e aqui eu não furei no meio, então esse daqui eu não vou poder usar, vou fazer outro. Tem que furar bem no meio, porque senão dá errado, tá? Então, vamos de novo. No meio. O papel tá vivo. Ó. Dobra no meio de novo. E vai pro meio de novo. Certo? E... Tan, 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 tan. Em vez de usar o agulhão, não tem agulhão em casa. Ah, pega um alfinete. Vou pegar um alfinete aqui pra ver se fica mais... Esse aqui eu vou jogar fora. Então, nem vou fazer o risco. Aqui eu quero que ele fique no meio, centralizado. Agora ficou. Agora ficou um furinho no meio ali.
Mesma coisa ali. Eu quero que o furinho fique no meio. E aqui também. No meio. Muito bem. Aí, com esse moldezinho, eu vou marcar as minhas folhinhas, certo? Olha só, vou marcar as minhas folhas aqui, tá? No centrinho. Bom, como que eu posso fazer? Eu posso marcar com o lápis, tá? E furar. Aí do lado de dentro, claro, né? Marcar com o lápis ali, tá? E furar. Posso usar um berço de encadernação, se eu tiver, mas eu não tenho. Eu tenho só isso, então o que que eu vou fazer? Ah, eu vou usar o que eu tenho em casa. A gente não pode sair de casa, então nós vamos usar o que temos em casa. Nós vamos furar usando esse molde e depois colocamos uma folha dentro da outra e vamos furar o resto. Aqui o ideal seria uma lapiseira, tá, pessoal? Porque a lapiseira, ela é mais fininha, né, do que o lápis. Só que o meu lápis tá bem apontado, então ele ficou com os pontinhos bem bonitinhos ali, ó, tá? Bem no lugarzinho certo, usando o meu gabaritinho aqui, que eu fiz, dobrando um papelzinho no meio de novo, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou furar esta folhinha, tá? Vou furar esta folhinha bem devagar, naquela bolinha ali, ó, ó, um furinho de nada, viu? Tá? Um furinho de nada, certo? Bom, eu tenho que furar todas essas folhas. O correto é furar com as folhas num ângulo de 45 graus. Por quê? Porque aí a encadernação vai ficar perfeita, tanto aqui, como com a capa, certo? Então, o ideal é segurar as folhas, né, com o teu molde, num ângulo aproximado aqui de 45 graus, e aí, então, fazer o furinho, tá? Ai, mas eu não tenho essa base, o que que eu faço? Pega um livro velho, pega um pedacinho de EVA, isso aqui é um pedaço de EVA, pega lista telefônica, páginas amarelas, essa geração Google nem conhece páginas amarelas, enfim, pega alguma coisa que não tenha problema de furar, certo? E cuidado aqui, ó, tem que estar bem alinhado todos os papéis, segura firme, pode usar um prendedor, um daqueles clips, né, para segurar o papel, para todos os furinhos ficarem iguais, certo? Bom, eu furei um pouquinho. Vou pegar o meu molde, vou furar mais algumas folhinhas. Dessa vez eu vou usar um prendedor para mostrar como faz, né? Bom, alinha bem o papel. Ah, essa aqui é a folha bem de dentro, não tem que... Olha só, essa aqui é a folha bem do meio, então eu vou pegar como molde a última folha, porque ela está grudada aqui. Vou bater bem. E vou pegar esses prendedores aqui, que são de fazer patchwork, mas são bem práticos. Então, prendeu ali o papel, ficou presinho, pode usar embaixo também, tá? Porque ele é liso, ele é reto embaixo, ó. Então, o papel fica retinho. Se furar bem reto o papel, vai ficar torto o caderninho, tá? Eu não quero que o meu caderninho fique torto, eu quero que o meu caderninho fique
Bom, então eu uso aqui a olho mesmo, um ângulo de 45 graus, tá? E estou fazendo o furinho, os furinhos aqui, tá? Coloco de volta no lugar, pego a última folha, que é a bem de dentro aqui, e faço a mesma coisa, tá? Vou botar um clips aqui, outro clips aqui, e deu. Ângulo mais ou menos de 45 graus, um furinho. Só um furinho. Se enfiar todo o furador, vai ficar um furo mais grosso, né? Daí vai ficar mega feio. Bom, e agora, como é que eu vou furar a minha capa? Eu tenho que furar minha capa também. E aqui todos os furinhos vão estar bem alinhados, porque no momento que eu alinhar os papéis todos, eles vão... A agulha não vai entrar, ó, que legal. Todos os papéis vão estar bem alinhadinhos e os furinhos estão no mesmo lugar. Tá? Ó, tá entrando... Aqui a agulha ficou... Ó, ali a agulhinha saindo, tá? Até já vou colocar um clips aqui. Já vou deixar ela meio pronta. Peguei a última folha aqui, tá? Aqui tem que ter cuidado, pessoal. Por quê? No momento em que nós vamos fazer a nossa... furar a nossa capa, tem que alinhar bem. Tanto na parte de cima, ó, como dos lados. Dos lados ele vai alinhar pelo meio, tá? Mas se eu alinhar lá em cima, vai ficar sobrando muito aqui embaixo. Se eu alinhar lá embaixo, vai sobrar aqui. Então eu tenho que dividir isso aqui pra cima e pra baixo, porque ela é um pouquinho, um pelinho menor. Ela é bem pouquinho, um milímetrozinho menor do que a capa. O papelzinho de dentro é um pouquinho menor que a capa. Alinhei, no momento que eu alinhei, então, eu posso prender com os clipzinhos. Esses clips ajudam. Pode ser qualquer tipo de clips. Tô usando esse porque eu ganhei da minha mãe. E são bonitinhos. Ó, também, ângulo de 90 graus... 45 graus, não 90. Ângulo de 45 graus, posiciono ali no meu furinho. Ah, e antes vou verificar. Tá bom ali, tá bom aqui. Posso medir com a régua? Posso. Mas a olho a gente já vê que tá bem certinho. Dá uma olhadinha. Vou fazer um pouquinho maior. Vamos lá. E o último. Tudo furadinho. Vou pegar então a outra parte do caderninho. Eu coloquei a agulha aqui no meio, só para acertar o caderninho, ó. E aí... O caderninho tá do lado virado. A agulha ajuda nisso também, né? Opa! Coloco aqui. Aí eu consigo, de uma forma mais fácil, ó, acertar o caderninho. Essa agulha eu não vou usar agora. Por que eu usei a agulhinha? Simplesmente para alinhar o caderno, os furinhos, né? Eu quero que os furinhos estejam alinhados aqui com a capa, certo? Todos os furinhos bem alinhadinhos,
tá? Agora sim, nós vamos costurar. Essa costurinha é muito simples. Nós começamos pelo centro, colocamos a agulha no centro, de dentro para fora, porque eu vou dar o nozinho aqui dentro. Eu puxo com cuidado. Tem uma gatinha olhando para este fio. Tem uma gatinha se aproximando desse fio, e não são essas gatinhas aqui. Olha só. Coloquei, deixa um pedaço ali, tá? Deixa um pedaço. E eu vou entrar aqui em cima, tá? Nesse buraquinho aqui, nesse furinho aqui. Então, só que como eu sou destra, eu preciso dar a volta. Esses grampinhos aqui também não são necessários. E lá vem ela! Me ajudar um pouquinho. Não sei se ela tá aparecendo no vídeo. Ah, e essa é a minha secretária executiva. Tem um furinho que ficou pequeno. Tem que puxar com delicadeza, porque senão rasga o papel. Tem que ter carinho e um pouquinho de força. Ai, que ótimo, né? Ufa. Ai, que susto, eu pensei que tinha estragado. Não. Então, tirar esses grampinhos aqui que não são necessários mais. Então, eu entrei. Primeiro eu fui de dentro para fora, aí depois eu vim de fora para dentro. Esse fio é encerado, lembrem? Aí eu não vou entrar aqui, eu vou lá para o último furinho. E vou colocar, deixando esse aqui, né? Vou colocar e vou puxar com carinho. Ó, furinho. A linha ficou ali, certo? Agora sim. Ela precisa me ajudar, né? Claro. Agora sim, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar neste furinho do centro aqui, certo? De fora para dentro. Só que eu tenho que cuidar para não furar a linha, certo, gurias? Aqui tem que tomar bastante cuidado na hora de entrar com a agulha, tá? No furinho, para não furar esta linha aqui. Tanto esta como esta, certo? Então, nós vamos entrar neste furinho, devagar, sem pressa. Ó. Verifiquei. Ah, não pegou a minha linha. Tá, eu quero que essa linha fique pra lá. E aqui que vai entrar, fique para o lado de cá do meu fio. Depois eu puxo isso aqui firme. Por enquanto, eu só estou entrando com a linha, tá? Bom, antes de puxar toda a linha, eu vou deixar, olha só. A linha que entrou ficou para esse lado. A linha que já estava ficou pro outro lado. Antes de firmar bem, eu vou puxar isso aqui lá para fora. Então, eu venho aqui, puxo, ó, deixo bem firme, tá? Deixo bem firmezinho. E aí, então, com a minha agulha,
lá do outro lado, ó, eu puxo e deixo bem firme. Olha só, fica parelhinho aqui. E do lado de dentro também fica bem parelhinho, tá? Fica bem. E cada fio está de um lado desse fio aqui, que... pegar a dobradeira aqui, ó. O fio passa aqui, um fio tá pra cá, outro pra lá, um pra direita, pra esquerda, certo? Tudo bem alinhado, bem firme. Se a Zay me desse uma licença, imagina, mexendo com um fio encerado, é lógico que ela quer brincar. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho e dois nozinhos, certo? Aí eu posso cortar o excesso desse fio aqui encerado. Tanto de um lado. Aqui eu posso até deixar... Ah, eu queria mesmo um marcador. Vou deixar esse aqui mais comprido para fazer um marcador. Vou cortar esse aqui mais curtinho, porque eu não preciso dele. Esse vai fora. E esse aqui eu vou pegar uma bolinha para usar ele como marcador. Como assim, marcador, Judy? Olha só. Tipo assim. Ah, ele ficou curto. Ele tinha que ficar mais compridinho. Lá, ele tinha que passar aqui assim, para poder ser usado como marcador. Ah, menos que eu coloque um tassel. Eu vou ver se eu tenho um tassel. Vamos arredondar os cantos aqui. Eu vou usar essa ferramenta, Crop-A-Dile Corner Jumper. Ela arredonda os cantos, ela arredonda em 1/4 de polegada ou então em meia polegada. Eu vou arredondar em meia polegada porque todos os outros caderninhos estão a meia polegada. Então, esse papel ele tem um ângulo de 90 graus bem certinho, então ele encaixa corretamente aqui na ferramenta e a gente aperta como se fosse um alicate e ela arredonda o canto, certo? Existem outros arredondadores de cantos, existem... Ah, mas eu não tenho arredondador de canto. Então, pega uma moeda ou então alguma coisa redondinha, né? Alguma coisa redonda. E aí, arredonda. Até mesmo isso, ó. Faz o desenho aqui. Risca com lápis. Ah, e eu quero também arredondar os papéis. E aqui os papéis, meia polegada, esse lado. Os papéis aqui eu posso colocar vários ao mesmo tempo, né? Sempre cuidando para, ó, entrar bem e apertar depois que entrou bem certinho, tá? Aqui eu coloquei papel demais, não apertei com a mão correta. Eu sou destra, não adianta querer fazer com a mão esquerda que não funciona. Ó, aí funciona bem certinho. A Crop-A-Dile, ela pega a Corner Jumper, né? Crop-A-Dile Corner Jumper é o nome da ferramenta. Ela arredonda mais papéis ao mesmo tempo, inclusive roller, arredonda cantos de roller. Então, nós podemos arredondar cantos de várias folhinhas ao mesmo tempo e até mesmo papel mais grosso, né? Esse aqui é um papel fininho que eu estou usando, um papel que a gente usa na impressora. Ela às vezes fica cheinha, né? Então a gente abre. Ai, para que lado? Abre aqui, pega o lixinho e bate aqui, né? Aí fecha.
e vamos continuar arredondando na meia polegada. Então, aqui, ângulo 90 graus. Cuidado para não pôr, né, para não colocar errado. Coloca sempre o papel no ângulo de 90 graus, tá? Aí, aperta a ferramenta. Poderia fazer folha por folha, poderia. Mas como eu tenho essa ferramenta, eu poderia usar um arredondador... desculpa. Poderia usar um arredondador de cantos que eu tenho, um furadorzinho que arredonda cantos. Mas como eu tenho essa ferramenta, então... E ela fura mais papéis de uma só vez, então eu faço isso. A gente usa o que a gente tem em casa, né, gurias? Tem que aproveitar as ferramentas e os materiais que nós temos. Aqui ficou uma falhazinha. Aí a gente pega a tesourinha e recorta, arredonda, pronto. Então, é isso. Esse marcador eu mostro outro dia, em outro projeto, certo? Vamos limpar aqui um pouquinho. Bom, nosso caderninho ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica de máscara. Ficou bem fofo as minhas gatinhas aqui. Pena que aqui borrou, mas aqui eu vou botar um coraçãozinho, eu acho. É. Bom, a ideia, então, é usar ele no meu Judore, colocar no lugar desse caderninho aqui, só que esse caderninho tá cheio de informações pessoais, então eu vou tirar ele meio que assim. Eu tiro ele daqui, pronto. E ele estava preso assim, ó, pelo centro, bem pelo meio do caderninho, nesse elástico aqui. Na verdade, isso aqui nem é um elástico, são três lastex. Sabe lastex, aquele elástico bem fininho? Pois é, então. O que que acontece? No dia que eu fiz o Judore, eu não tinha elástico dessa cor em casa, só tinha de outras cores. E eu queria dessa cor. Então, porque a cor que eu pintei é parecida com a cor que eu pintei lá fora. Então, o que eu fiz? Peguei o lastex, só que um só era fininho, ele é muito fininho, ó. Então, eu coloquei 3, né? Aí, ele segura bem, fica firme, o caderninho fica firme aqui dentro, é o que é importante, né? O caderninho ficar aqui. Então, o taça eu vou ensinar em outro momento, em outro projeto, certo? O Judore eu coloco assim, aí eu pego a minha caneta, coloco aqui e jogo dentro da minha bolsa. Sempre tenho lá o meu caderninho, agora eu tenho um caderninho novo pronto para escrever coisas. O segundo caderninho, ele tem coisas da evangelização do ano passado, que eu gosto muito, não quero tirar daqui. E aí, então, o terceiro caderninho eu tenho bolsinhos aqui para colocar alguma coisa, tá? Ter papeizinhos ou, por exemplo, recebi um cartão de visita de alguém, guardo aqui. Chego em casa, coloco lá no meu porta-cartões de visita, ou, se for o caso, coloco nos meus contatos no celular, e aí o cartão ele vai ser reciclado, claro que vai virar scrap, né? E então é isso. Então é isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o like, um like, né?
Inscrevam-se no canal, compartilhem e deixem um comentário. Digam o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa técnica de carimbar com máscara. Compartilhem o vídeo e bora lá no canal da Cibele Zuccarelli. Vamos dar uma olhada qual o próximo desafio que já está rolando. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.